Iniciando, meus irmãos, quero deixar claro para os irmãos que eu vou dar aula aqui segundo a quantidade conforme a matéria que demos para a aula de ontem. Nós vamos ler na nossa matéria, trata-se de livros poéticos, usando o livrinho aqui, volume 8 da nossa coleção FAESP, e vai falar dos poéticos, sobre a síntese do Antigo Testamento. Eu queria deixar claro que a questão dos livros, questão literária e a narrativa e conceito canônico, ou seja, sagrado dos diversos conjuntos que existem hoje para nós lermos. Quem primeiro recebeu a palavra de Deus, conforme Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 1 em diante, são e tem por direito os judeus. É primazia dos judeus, do povo hebreu, o direito de receber, antes de todos os povos, as palavras de Deus escritas. Deus manda escrever. A Bíblia, quero destacar, é um livro escrito a 4 mãos. A revelação vem da parte de Deus e o escritor recebe a revelação e transcreve isto segundo a orientação do Espírito Santo que Deus dá a ele para que nós pudéssemos ter uma revelação de Deus e dos seus propósitos. Então nós temos nas Bíblias que existem no dia de hoje, Bíblia católica, a Bíblia hebraica e a Bíblia dos evangélicos, ou a Bíblia da Reforma, pós-Reforma. A Bíblia hebraica, ela tem um compêndio, segundo falava e deixou escrito Flávio Joséfo, um escritor do primeiro século, reconhecido mundialmente, e também no meio teológico, dizia: a nossa escritura está de Gênesis a Malaquias. Este é o nosso conteúdo que nós temos que guardar. Ou seja, esta é a Bíblia, transliterando a palavra dele, essa é a Bíblia dos hebreus. Essa Bíblia tem diferenças para as outras Bíblias? Tem, porque ela tem o Antigo Testamento. Primeiro que ela só tem um volume, que é o Antigo Testamento. E nesse volume do Antigo Testamento, que é idêntico ao nosso evangélico, ela tem diferença de número de livros e de característica de livros. O número de livros é reduzido em função da adição ou do uso dos livros, principalmente dos crônicos, do período dos reis, que tem 12 volumes nas nossas Bíblias, se transformarem em apenas um único livro. E com esta redução ou junção dos dois livros, e vários desses dois livros, nós temos um número menor, então, mas o texto é idêntico ao nosso. Agora, quanto à Bíblia católica romana, o texto é adulterado e o número de livros é adulterado, porque vai entrar Macabeus, Eclesiásticos, vai entrar adição em Daniel, nós temos 12 capítulos, lá vai entrar mais capítulos com a história de Bel e Dragão, e outros tantos livros que nós vamos encontrar lá, Tobias, né? Que não são livros canônicos. O que quer dizer que livro canônico? São livros que a igreja, assim como os judeus em Jâmina no ano 90, consagraram e acharam, após estudos, depois concílios, estes são os livros sagrados. Já no tempo de Jesus já estava consagrado, não é mais, passou no ano 90, depois de Cristo, foi consagrado esse cânon, quer dizer, esse conjunto de biblos, daí vem a palavra Bíblia, de livros sagrados, eles são agiógrafos, não é? Então nós vamos encontrar esse número de livros. E na Bíblia católica e a Bíblia reformada evangélica, nós temos o Novo Testamento, porque os judeus não creem em Jesus, então nós não vamos ter nenhum compêndio sobre o Novo Testamento. Você pode encontrar
tradução do Novo Testamento em hebraico, mas não que os judeus usem. Os judeus não usam esse livro, a não ser os judeus que chamados messiânicos ou que creem em Jesus, né? Assim como foram quem escreveu os livros foram que escreveram Jesus e eram judeus, na sua grande maioria, né? Eram judeus na sua grande maioria. Então eu gostaria de destacar. E na narrativa literária, nós vamos encontrar a questão de que tipos de livros nós temos. Nós temos o Pentateuco, que tem lá um conjunto que inicia com a descrição da criação. Depois vamos entrar no período da formação do povo judaico, que é biográfico ou histórico, como queiram, e as leis. Então esse é o Pentateuco. Jesus falou, tem Moisés, ele estava falando do Pentateuco, e os profetas, esses são os outros livros, né? E há algum tempo, o texto bíblico novo, você vai falar Salmos, né? Porque nós vamos encontrar o uso de salmos também na igreja primitiva e também para o que você falou, que era a palavra, porque que ele diz, as escrituras falam de mim. Quem são essas escrituras? O que é essas escrituras? Essas escrituras são o conjunto de Gênesis e Malaquias, né? Então nós vamos encontrar dentro desses livros históricos, livros proféticos, livros biográficos, livros dos profetas maiores e menores, não que os maiores fossem mais importantes, mas porque escreveram mais. Então Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Aí vai encontrar depois Ageu, Amós, Naum, Obadias, que escreveram menos, né? Abacuque. Então essa é uma questão de bibliologia que vocês precisam entender. Que esse é um conjunto que precisa ser entendido como um conjunto que nós podemos entender e que podemos utilizar, né? Então, nessa divisão, nós vamos encontrar também dos proféticos, dos históricos, como Juízes, como Osté, como Neemias, nós vamos encontrar os poéticos, que é onde nós vamos entrar. Esses são livros poéticos, são os 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, ou o Cântico dos Cânticos, né? Ou também Eclesiastes, livro do pregador, mas é importante você notar Eclesiastes, porque na Bíblia católica vai ter eclesiástico. Então é esses chamados hagiógrafos, ou seja, escritos sagrados. Ragi, da raiz Ragi, é santo, separado, né? E grafos é grafia, escrever, né? Então hagiógrafos, escritos sagrados, né? Não foram dados de viva voz como a lei foi dada a Moisés, né? Deus falava para Moisés, escrevia a lei, né? Então são livros escritos sagrados, além de sagrados por serem dados por Deus, sagrados porque são canônicos, né? Uma das características que nós vamos encontrar nos livros poéticos é que todos eles são poesias. E a poesia hebraica ou do Oriente era diferente da ocidental. Ela não usa rima, ela usa chamado quis, ou seja, palavras em cruz. Quis vem de cruz, X. Então ela repete uma coisa sobre Deus, depois, passado alguns versos, ele repete de novo a mesma palavra. Nós vamos encontrar isso bastante depois, mais à frente, né? Ela trabalha com paralelismo, né? Ou seja, em vez do verso rimar, eles são repetidos em uma linha, né? Repetindo o que tinha sido escrito anteriormente. Você pode ver vamos ver vários exemplos, né? Então essa primeira parte do nosso estudo eu vou mandar para vocês. Em seguida eu vou já estar fazendo mais um vídeo.